Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Inicialmente, senhor presidente, eu gostaria de concordar, não que isso se fizesse necessário, porque é regimental, e revelar à sociedade brasileira que existem outros projetos aqui da mesma envergadura. Projeto de Sua Excelência, o senador Wellington Dias, do senador Humberto Costa, projeto do senador Lobão, do Paulo Daven, são projetos que, de alguma maneira, falam, comunicam com este projeto 204. Por honestidade parlamentar, senador Paulo Paim, por honestidade parlamentar, honestidade legislativa, eu tenho que dizer isso. Existem outros projetos. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, não há, senhor presidente, aqui uma legislação de emergência. Não há uma inflação legislativa. Este projeto não foi apresentado em razão dos eventos que ocorrem no Brasil há 20 dias. Este projeto é de 2011. Portanto, eu não poderia ser Bidu, Mãe de Iná, Walter Mercado, adivinho, para saber, em 2011, o que ocorreria em 2013. Eu não saberia disso. Esse projeto já tinha parecer do senador Álvaro Dias há mais de um ano. Há mais de um ano. Por oportunidade e conveniência, não houve a colocação desse projeto para votação na CCJ. Isto faz parte do processo legislativo, a chamada oportunidade e conveniência, que recebe o nome de discricionariedade política. Isso faz parte do processo legislativo. O não projeto, a não votação do projeto, faz parte, sim, da nossa atuação. Quero louvar a colocação deste projeto em votação neste momento. Muito bem. O que significa hediondo? Hediondo é nojento, sórdido, que dá vontade de vomitar. É isto que significa hediondo. Eu tenho absoluta certeza que até numa leitura constitucional não existe nada mais nojento do que você retirar a vida de um seu semelhante. Não existe nada mais nojento que isso, porque a Constituição, em primeiro lugar, protege a vida, depois a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade. A propriedade. A vida é o bem mais precioso que nós temos. No entanto, eu citei o senador Wellington, que tem um projeto muito importante nesse tema, muito importante. A vida, senador Sarney, concordo com Vossa Excelência, é o bem mais precioso que nós temos. No entanto, todavia, contudo, aquela adversativa, e Vossa Excelência é um acadêmico, aquela adversativa, este projeto, ele trata de crimes contra a administração pública. Os crimes contra a administração pública. Homicídio simples no Brasil, como se pudesse ser denominado algo de simples você retirar a vida de um semelhante. No projeto que nós estamos a tratar, na comissão especial presidida pelo senador Onício, homicídio, nós vamos retirar esse adjetivo do homicídio, esse predicativo do sujeito do homicídio. Vamos retirar, ele não é simples. E nós vamos, sim, aumentar a pena do homicídio para a pena mínima 8 anos. Vossa Excelência tem razão. Concordo com Vossa Excelência. No entanto, neste projeto, presidente, homicídio não calha a fiveleta. Não cabe homicídio aqui. Então, expressando a Vossa Excelência meu respeito, concordando que nós temos hoje uma praga na sociedade brasileira. 50 mil pessoas, 51 mil pessoas morrem, e você retirar uma vida é você ofender toda a humanidade. Vossa Excelência sabe disso. Retirar uma vida é ofender toda a humanidade. Muito bem. Não concordo com o homicídio, como autor do projeto, mas o relator já concordou. Eu não concordo. Eu quero dizer por honestidade, senhor presidente, que quando o presidente Sarney aqui chegou, ele foi primeiro conversar comigo. Ele disse exatamente isso. E eu disse, concordo com isso. No entanto, presidente Sarney, a vida é uma metamorfose. Só os loucos não mudam de opinião. E eu refleti a respeito disso. Do instante em que o senhor dali saiu, eu refleti a respeito disso. E eu quero confessar ao senhor que na minha reflexão, lembrando aqui Raul Seixas em homenagem aos baianos, eu mudei a minha opinião a respeito disso. E não tenho nenhuma vergonha de mudar de opinião. Nenhuma vergonha. Isso faz parte da honestidade parlamentar. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu refleti melhor sobre isso. Refleti melhor. Não cabe aqui, ao menos ao meu juízo, e eu não sou o dono da verdade aqui, senhor presidente. Não sou o dono da verdade. Não sou aqui
e essa verdade absoluta não existe. Muito bem. O que significa você colocar corrupção como crime hediondo? Qual é a consequência disso? Nós precisamos saber, a sociedade brasileira precisa saber qual é a consequência disso. O crime hediondo, ou os crimes hediondos, a lei de crime hediondo, é a lei 8.072 de 90. 8.072 de 90. Existem muitas críticas a esta lei, que ela não diminuiu a criminalidade. Existem muitas críticas, sim, a esta lei, nós temos que dizer isso. Quais são os crimes hoje ditos como hediondos? Primeiro, homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Homicídio qualificado, que em razão da morte da atriz Daniela Pérez, a sua mãe, reuniu um número de assinaturas, projeto de iniciativa popular, e a Câmara dos Deputados aprovou, aqui foi aprovado, e nós mudamos, o Parlamento brasileiro mudou. Continuo, latrocínio, senhor presidente, extorsão qualificada pela morte, a extorsão mediante sequestro, estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte, falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Estes são os crimes hediondos. E no parágrafo único também são crimes hediondos, genocídio, tentado ou consumado. Muito bem. O projeto, eu apresentei esse projeto com a seguinte finalidade. O Código Penal, a parte especial do Código Penal é de 1940, onde estabelece os crimes. E nós fizemos um requerimento, o senador Sarney concordou com esse requerimento e constituiu uma comissão de juristas para mudar o Código Penal. Essa comissão apresentou um relatório, e ali a pena do homicídio foi aumentada. No entanto, o nosso Código de 1940, senhor presidente, é um código que adota o direito penal de cunho liberal. O que significa direito penal de cunho liberal? É um direito penal copiado do direito penal francês do século XIX, que este direito penal protege bens individuais. Bem do José, bens do Pedro, da Maria, do Roberto, bens que pertencem a um cidadão. É um direito penal de cunho individual. Protege bens da vida que pertencem a um só cidadão. Hoje se fala de um direito penal, não de cunho individual, mas um direito penal que protege bens meta-individuais, bens coletivos, bens que pertencem a toda a sociedade, bens difusos. Exemplo disso, a corrupção. Qual é a vítima da corrupção? A corrupção não tem como vítima o José, o Pedro, o Rafael, a Maria, o Adelino. Todos nós somos vítimas da corrupção. A corrupção mata pessoas na porta dos hospitais. A corrupção mata pessoas nas estradas em razão de estradas mal feitas. A corrupção rouba o futuro de uma geração de brasileiros por falta de uma escola pública de qualidade. Nós todos sabemos disso. Não é possível nós identificarmos as vítimas da corrupção. Por isso, corrupção tem que ser crime hediondo. Senhor presidente, me permita uma digressão maior. Nós temos que fazer uma reflexão nesta casa, por que a sociedade brasileira tolera a corrupção? Será que o brasileiro nasce corrupto? Será que o espermatozoide do brasileiro, quando fecunda o óvulo, no fenômeno da nidação, criando o zigoto, ali já existe uma carga genética do corrupto? Absolutamente. O brasileiro não nasce corrupto. A genética não chega a esta conclusão, senador Moca. Por que o brasileiro é corrupto, então, se não é geneticamente corrupto? Será que o brasileiro, a sociedade, é corrupta em razão da nossa história, porque os portugueses nos descobriram e para cá, a partir de 1934, mandaram criminosos? Senador Sérgio Souza, em absoluto. A Austrália nasceu de uma penitenciária da Inglaterra. E os criminosos que foram para lá eram bem piores do que os criminosos que vieram para cá a partir de 1934. Nós não somos geneticamente corruptos. Nós não somos historicamente corruptos. Nós somos culturalmente corruptos. Porque nós entendemos que a coisa pública é coisa de ninguém, quando a coisa pública pertence a todos nós. Daí, república. Daí, corrupção deve ser, sim, crime hediondo. E qual é a consequência disso, senhor presidente? E já encerro. Primeira consequência de nós equipararmos corrupção a crime hediondo. Os crimes serão insuscetíveis de anistia,
graça, indulto e fiança. 2, a pena será cumprida em regime inicialmente fechado. 3, a progressão de regime só será possível após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 se reincidente. Será cabível prisão temporária no prazo de 30 dias. Aumenta-se a pena da quadrilha ou bando formada para a prática desses crimes, que passará a ser de 3 a 6 anos. Fica possibilitada a redução de 1 a 2/3 em caso de delação premiada. Muito bem, são essas as consequências. Este projeto não é o projeto melhor do mundo, eu quero revelar isso, senhor presidente. Não é o melhor projeto. Tá? O senador Humberto Costa, e é bom que se diga, tem um projeto interessante, que trata do processo para o julgamento da corrupção. É muito interessante o projeto dele. O senador Wellington tem um projeto também que fala da lei de licitações. Isso é muito importante. Existe um projeto que, me parece, foi apresentado pelo Poder Executivo ainda no governo Lula, relatado pelo senador Ricardo Ferraço. Muito bom este projeto. Aliás, foi uma determinação da OCDE. Foi uma determinação da OCDE em razão de tratados internacionais que a República Federativa do Brasil é signatária. Por isso, eu peço a aprovação deste projeto. Não é o melhor projeto do mundo. Não é uma legislação de emergência. Encerro dizendo, senhor presidente, que não é a quantidade de pena que faz com que o cidadão deixe de praticar o crime. Não é a quantidade de pena, mas é a certeza de que ele será punido. E, infelizmente, no Brasil, nós não temos essa certeza. Daí a importância, senhor presidente, e já encerro agora sim, de nós votarmos a PEC número 15. A PEC número 15, do senador Ferraço, senador Aloísio. Esta PEC é muito importante para que nós possamos dizer à sociedade brasileira, e ela tem o direito de ouvir isso, que o Congresso Nacional, que esta casa, está preocupado assim com a nossa atuação, mas também estamos preocupados com o Poder Judiciário, que demora para julgar. Um processo demora em média aqui 10 anos. Existem países que são 8 meses. 8 meses. Muito obrigado, e eu peço aos pares a votação favorável deste projeto. Eu não tenho a verdade absoluta, senhores. Esta verdade absoluta não existe. Mas este projeto, ele pode ser um dos instrumentos. Ele não vai resolver o problema da criminalidade no Brasil, não vai resolver o problema da corrupção no Brasil, mas é um instrumento para que nós possamos ter uma sociedade mais justa, mais livre e mais solidária.